Olá, hoje eu vou falar de algo que muitos de nós pensamos conhecer muito bem, mas na verdade nós não conhecemos. Eu vou falar de algo que eu tinha até dito à minha esposa que era interessante falar a respeito disso. Quero falar sobre o amor. Vocês podem dizer assim: eu amo, eu amo minha família, eu amo meus filhos, minha esposa, meu esposo, meus pais. E é bem verdade que você ama, ou ao menos se espera que ame. Eu digo isso porque existem muitas pessoas que não amam a estes e amam de uma maneira um tanto quanto estranha a outros. Enfim, mas isso é outra história. Mas falando do amor, eu quero dizer a você algo que provavelmente você não saiba. Eu digo provavelmente você não saiba porque a grande maioria das pessoas não sabe. Elas concebem o amor como algo maravilhoso, como algo que nós que é inato a nós e, e nós trouxemos isso para a nossa vida sem que a gente se desse conta. Mas, e se eu te disser que o amor, esse amor que nós vivenciamos aqui na Terra, é um amor que é um grande treino? Sim, meu amigo, minha amiga, meu amigo, é um grande treino. Deus nos deu aquelas criaturas tão belas que estão ao nosso lado, nossos filhos, nossos pais, irmãos, nossos cônjuges, para que nós pudéssemos fazer algo que muitos de nós não imaginamos que um dia vamos fazer. E o que seria isso? Amar a todos como a si mesmo. Amar ao próximo como tu gostarias de ser amado. Veja bem, Jesus Cristo ama a todos nós. Porque Deus, do qual Ele nos representa aqui, Ele representa Ele aqui para nós, Ele ama a todos. Nós somos frutos da criação divina. Ok. Quando antes que algum cientista me diga, mas o corpo, calma, o corpo é o corpo, mas alguma coisa da vida é esse corpo. E esse algo, vamos pensar assim, uma fagulha maravilhosa que acontece e que quando acontece a gente não tem ideia das proporções que isso realmente traz e cria em nós. Essa fagulha divina, vamos pensar assim, ela nos dá um start para a vida. Essa vida que nós estamos vivendo, essa, uma das vidas nessa existência contínua, inesgotável que a gente tem aqui e em qualquer lugar que a gente esteja. Mas por que eu digo isso a você? Porque Deus nos colocou aqui de uma maneira que, de forma crescente, nós fôssemos e começássemos a amar a todos. Claro, é muito difícil encontrar alguém que ame pessoas que têm uma relação tão pequena com eles. Sim, é muito difícil. Talvez, quando a gente vê alguns exemplos do passado, de pessoas que pessoas, eu estou dizendo no tempo moderno, na nossa contemporaneidade, pelo menos para mim com 60, mais de 60 anos. Pessoas que viveram aqui entre nós e que voltaram às suas existências, à sua vida aqui nessa vida, e por que não dizer outras tantas, para o bem do próximo, igualando, como dizia Jesus quando se referia à própria mãe, né? Quando perguntaram, e muitos ficaram chocados com essa passagem que está nos Evangelhos, quando ele diz a respeito de Maria, sua mãe aqui na Terra, que ele, na verdade, ele tinha muitas mães, que na verdade a mãe deu a entender tão claramente que a mãe e os irmãos, eles eram tão amados quanto todos. E isso é o que nós iremos ter e sentir um dia, esse amor incondicional a quem quer que seja. Claro que estamos muito longe disso. Eu não vou sair daqui e abraçar o primeiro que eu encontro e dizer eu amo você, ele provavelmente vai pensar que eu sou louco.
com certeza, eu pensaria, apesar que depois de algum momento eu pensaria assim, acho que ele está um pouquinho adiantado a mim, né? Dependendo realmente se aquilo se mostrasse como algo verdadeiro, porque é muito fácil a gente fazer de conta muitas coisas. Mas por que é interessante? Nós estamos num grande laboratório aqui e é necessário que a gente aprenda, primeiro, a amar aqueles que estão muito perto dos quais eu dependo, ou eles dependem de mim, e eles têm um vínculo, a gente chama de vínculo consanguíneo aqui, tão necessário para que a gente esteja junto. Mas se você já parou para pensar, e você com certeza deve concordar comigo, que muitas vezes você tem irmãos que são, por que não dizer sangue, sangue do teu sangue, como se o sangue dele fosse igual ao seu e não é. E você gosta muito mais de algum amigo do que do seu irmão sanguíneo? É verdade. E por quê? Porque existe algo que você não vai entender aqui, mas que um dia você vai entender quando você partir. Quando você se der conta que aquele ser que você gosta mais do que do seu irmão é alguém que já foi seu irmão, já foi seu pai, já foi seu amigo em outras vidas, nessa tua existência contínua. E existe por que não dizer assim, uma simpatia intrínseca que você não consegue explicar e que te segue e vai seguir durante a tua existência inteira. Então nós estamos aqui num grande laboratório, não que Deus nos faça de cobaias, mas ao mesmo tempo nós somos aqueles que somos experimentados para a nossa melhoria. Então Deus nos coloca aqueles entes amados e queridos ao lado, para que eu aprenda o que é o amor, para que eu aprenda a me dar, a abrir mão de muitas coisas por eles. Mas nós também amamos amigos. Sim, nós temos pessoas queridas que são amigos nossos e nós os amamos, porque nós temos uma condição de carinho com eles que é inexplicável muitas vezes, mas muitas é. Em alguns casos até é interessante quando você se regozija com alguém que você conhece tão pouco e você tem uma afinidade tão grande, uma intimidade sem palavras, uma intimidade no sentido mental, no sentido consensual com aquela criatura e você não consegue entender. Isso vem das outras vidas. Mas por que eu digo isso? Porque cada vez mais na nossa história a gente vai agregando pais, mães, irmãos, filhos, e isso vai criando uma grande família. E muitas vezes esses familiares que são tão caros a nós, continuam sendo, mesmo nós não lembrando, eles se intercruzam na nossa existência atual e nós os encontramos nas diversas formas. E eles nos são caros e nós somos extremamente felizes de tê-los próximos, sem saber por quê. E lá estão eles. E cada vez mais e mais a gente vai entregando o nosso amor, a nossa confiança para pessoas que, para muitos, poderiam dizer assim, mas por que você gosta tanto dessa pessoa se essa pessoa não tem nenhum vínculo com você? Porque ele pensa somente que os vínculos são corpóreos, são sanguíneos, são atuais, vamos pensar assim. E na prática não é assim. Na prática nós temos uma história, um legado que a gente não conhece e a gente vai se deparando com ele sem entender. E vai vivendo e convivendo com isso e aumentando cada vez mais os nossos laços. Mas aí entra a questão do amor, porque a gente coloca o nome de amor a essa relação tão maravilhosa e única que a gente tem com muitos, ou poucos. Quando você tiver esse amor por tantos, por todos, será que ela vai ser uma relação tão única? Eu diria que sim, para você, porque você vai ter essa relação tão bonita e amistosa com todos aqueles. Como Jesus mostrou a nós e disse que tinha. Não porque nós sejamos Jesus, não. Um dia nós seremos muito parecidos com o que ele é hoje. E eu prefiro nem pensar como ele estará
Quando nós chegarmos a isso, daqui a não sei quanto tempo, porque pouco importa essa questão do tempo, e pouco importa aonde nós estejamos. É como se você tivesse um professor, quando você é jovenzinho, bem pequeno, e você admira ele pela sabedoria dele, e depois que você já está com 50, 60 anos, você reencontra esse professor com seus 90, e você já está também dotado de muito entendimento, e ele continua sendo aquele ídolo que você tem, aquela criatura maravilhosa que norteou e abriu janelas e janelas e portas para você entender as coisas. E você se compraz em vê-lo, em conversar com ele, e você consegue entender que mesmo ele tendo, que você alcançando todos os méritos, os títulos que ele teve na vida dele, ele tem algo que você não tem. Ele tem uns 30 anos mais de experiência que você não tem. Então, vamos multiplicar esses 30 por alguns milhões. É isso que acontece. Um dia nós vamos estar todos na condição em que Jesus está hoje, mas Jesus estará anos-luz de nós. Né? Isso é ruim? Não, isso é maravilhoso. Porque quando nós chegarmos nesse ponto, nós não vamos estar preocupados em ser melhor que A, que B, que C. Nós vamos estar preocupados em sermos melhores do que nós fomos, do que nós éramos. E essa é a grande questão. Eu preciso entender que esse dom maravilhoso do amor que me foi dado por Deus é algo que me abre portas para que eu possa aceitar o próximo como ele é, que eu possa ver aquele próximo e saber que ele é daquele jeito, nem que seja transitoriamente agora, nessa vida, mas não necessariamente em outras, mas que ele é desse jeito ainda, porque talvez ele ainda não entenda certas coisas, porque talvez ele ainda esteja comungando uma hóstia que eu já não comungo há muito tempo, mas e daí? Ele continua sendo um irmão que me foi dado e eu devo respeitá-lo, minimamente, e devo sim entender e aceitá-lo como ele é, porque eu não estou aqui para mudar ninguém, como ninguém está aqui para mudar a mim, eu estou aqui para melhorar quem eu sou. E essa melhora, ela passa invariavelmente por um único caminho, o caminho que me foi dado seguir. Se eu segui-lo, não, isso é um problema meu. Mas eu tenho, sim, as condições de entender que esse caminho que me foi dado é meu, que foi desenhado, que foi colocado, que foi pronto para mim, para que eu possa fazer aquilo que eu sei ser certo, aquilo que eu sei que irá de alguma forma mudar para melhor a minha existência. E quando eu digo melhor, eu não me refiro à questão financeira. Não estou dizendo isso. Porque muita gente pensa que melhor é ter mais dinheiro, melhor é ter mais poder, melhor é ter um carro mais bonito, mais novo, para poder ostentar e dizer ao próximo, olha, ó, eu tenho, você não tem. Isso é uma perda de tempo sem fim. Melhor é você cuidar de você, cuidar do seu corpo, esse manto sagrado de carne e osso que Deus te deu para que você possa estar aqui agora. Esse é o melhor. Melhor é você cultivar todas as relações que você tem, minimamente, mantendo elas educadamente, fazendo com que elas sejam relações em que você possa ter a plena consciência de que você nunca trabalhou para que elas virassem algo totalmente desprezível ou coisa assim. Não digo que você não deva dizer o que você pensa. Sim, diga. Eu não sou obrigado a concordar com tudo que aquelas pessoas que eu amo dizem querer. Posso até, dentro do meu mais íntimo, ter lástima por elas pensarem da maneira que pensam. É um problema delas, não meu. Quem vai sofrer com isso são elas, claro. Talvez todos nós soframos em razão da ignorância alheia, mas elas serão, um dia, as que irão sofrer mais por terem visto, depois de algum tempo, o mal que fizeram a si e aos outros. Isso, creiam-me, é o que mais dói.
é o que mais faz com que nós nos sintamos, por que não dizer assim, envergonhados, humilhados por nós mesmos, por quem nós somos e por tudo aquilo que nós tanto aos quatro ventos dizendo acreditar. Esses somos nós. Pessoas que estão na tentativa de se melhorarem, só que não entenderam o que é melhorar. Então, pensam que melhorar é crescer financeiramente, é crescer de outros sentidos, que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que Deus, através do Mestre Jesus, nos ensina. E isso não sou eu que digo, basta ler os Evangelhos. Basta ler os Evangelhos. Veja bem, eu digo os Evangelhos. Jesus, quando veio, ele trouxe os Evangelhos. Não porque eles já estavam escritos. Não. Ele deixou as suas experiências através de 4 Evangelhos escritos, para que a gente pudesse entender qual foi o legado e qual foi o papel dele aqui, de trazer o amor. E deixou muito claro que isso tudo substituiria o que nós tínhamos até então, que era o Velho Testamento. E fico muito triste quando vejo tantas e tantas criaturas, instituições ditas religiosas, que trazem e desencavam o Velho Testamento, que a gente sabe que é velho, muito velho. Traz coisas que não condizem com a nossa existência atual, ou pelo menos com a tentativa de que nós dissemos ter, de sermos melhores. Não, nós não vamos apedrejar as adúlteras, nós não vamos fazer certas coisas absurdas que existem e estão marcadas lá. Mas muitos acreditam que é interessante, porque certas falas, simplesmente porque elas estão de alguma maneira escritas lá, elas podem ser um artífice para que você possa dizer que eu estou seguindo o que está escrito aqui. Mesmo que isso que tenha sido escrito há muito tempo. É como se eu trouxesse uma cartilha da escravidão e dissesse, olha, isso aqui é uma lei da República, uma lei do Império Brasileiro, mas foi uma lei. E aí? Será que vale a pena? Não, né? Mas a gente não vê isso, porque a grande maioria das pessoas não pensa. Não, a preguiça mental de pensar é muito grande. Então eu prefiro não pensar, eu prefiro deixar as coisas e o que chega primeiro a mim e faz estar de acordo com aquilo que parcamente eu entendo, do pouco que eu entendo, eu trago a mim e pronto, e não questiono nada. Nada. E esse não questionar nada nos vai custar muito caro. Tenho certeza disso. Muito caro. É assim. Então o amor é um sentimento maravilhoso, único, que nós deveríamos ter por todos aqueles que estão ao nosso lado, perto ou longe, que nós conhecemos ou não, mas que nos foi dado hoje, para que nós possamos exercitá-lo com aqueles seres amados e queridos que estão ao nosso lado, que são parte do nosso séquito familiar, vamos pensar assim, para poder um dia aprender. É como se eu aprendesse a dirigir aqui no condomínio, que tem as suas ruas, e depois um dia eu saio para andar pelo mundo inteiro. É mais ou menos isso. No primeiro momento eu estou só naquele pedacinho, que é a nossa família. Mas em um outro momento estarei eu livre para poder rodar e andar e amar a todo aquele que necessita do nosso amor. Eu vou dar uma dica para você que não quer abrir o seu coração gigantescamente. Eu não estou dizendo isso porque eu também seja um ser humano tão iluminado que vou lá abraçar todo mundo. Não. Mas eu te digo algo que eu faço e que você pode fazer porque não custa nada. Se você vê alguém precisando de alguma coisa, principalmente alguém que de repente necessita de você está bem, de uma mão no ombro, de um olhar, faça. Talvez você, quando chegue próximo dele, talvez você não saiba o que dizer, se ele te disser que precisa. Mas não te preocupe, porque existem seres maravilhosos que irão nos dizer exatamente o que nós devemos fazer para ajudar aquele que tanto necessita, como eu, como você, como todos nós
que necessitamos. Que Deus ilumine você, que você entenda que amar o próximo como a ti mesmo é o que Jesus Cristo nos ensinou. E a gente deve aprender.